Eu vivi intensamente os últimos 50 anos da República como testemunha e como protagonista da história do Brasil. Profundo amor ao meu país. Coloquei, então, as causas sociais acima de tudo. Hoje, ele é o futuro. Juntos, conquistamos muita coisa para o povo brasileiro. 1992, o ano do grande turbilhão político. Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar, é denunciado como principal beneficiário de um grande esquema de corrupção. O operador era um de seus homens de confiança, Paulo César Farias. Uma CPI no Congresso reuniu provas e a população nas ruas exigiu a saída do presidente. Numa sessão histórica, o Senado votou o impeachment de Collor, que teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Durante 24 horas, o episódio que sacudiu o país desapareceu do túnel do tempo, a galeria histórica que o Senado exibe num dos seus corredores. Eu vivi intensamente os últimos 50 anos da República como testemunha e como protagonista da história do Brasil. Por quê? Segundo o presidente da casa, José Sarney, porque o impeachment foi apenas um acidente, um fato que não deveria ter acontecido. Surpreendido com a reação negativa a essa interpretação tão duvidosa, Sarney acabou ordenando na terça-feira que os fatos e as fotos retornem à linha do tempo à qual pertencem. A história conhece bem o costume que países comunistas tinham de apagar os desafetos de fotografias e reescrever documentos. Aqui no Brasil, com a intenção declarada de apagar a mancha da escravidão de nossa história, Rui Barbosa mandou queimar todos os arquivos do período. Será a história tão vulnerável aos caprichos das autoridades de plantão? Ou será que os fatos sempre acabam se impondo sobre as interpretações? Napoleão Bonaparte não acreditava nisso. Ele dizia, abre aspas, a história é um conjunto de mentiras bem combinadas. Fecha aspas. Para falar de fatos, versões, tentativas de manipulação do passado, recebemos 2 historiadores. Marco Antônio Villa, da Universidade Federal de São Carlos, e Maria Aparecida Aquino, da USP do Mackenzie. Sejam muito bem-vindos. A professora Maria Aparecida já reagiu assim, não, com a frase cínica do Napoleão Bonaparte, dizendo que a história é um conjunto de mentiras e tem a versão de que a história é a versão dos vencedores, os vencidos nunca podem escrever. Você tem uma disputa pelo passado, agora é uma disputa política pelo passado. A história não é uma coisa morta, a história é para usar no presente. Daí que essa disputa, ela faz parte de regimes políticos. Apareceu aí uma imagem do Stalin, por exemplo, é famoso o stalinismo, de apagar a história, apagar as pessoas, as fotografias das imagens, construir uma história, e apagar. Ele matou todo o Comitê Central, que conseguiu sobreviver até o final dos anos 20, nos anos 30 e nos processos de Moscou. Então, há um processo de disputa política, e nesse processo, a história joga um papel importante. Ela é diferente de outras ciências, até das ciências humanas, porque ela tem um uso político no cotidiano. Daí que é comum esse processo de revisão histórica. E a revisão é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você precisa trabalhar com arquivos. Qual é a fonte do historiador? São os documentos. Então é fundamental trabalhar com os arquivos. Muitas vezes os arquivos estão fechados. No caso da União Soviética, há pouco tempo está começando a ser aberto parte dos arquivos. No caso do Brasil, o caso do Brasil é gravíssimo, né? Porque nós insistimos os historiadores para que sejam abertos os arquivos do regime militar, que não estão Paraguai, ou da Guerra do Paraguai, ou de outros momentos. Então, é sempre uma disputa. Isso faz parte da história. Né? Agora, apagar da linha do tempo, numa instituição como o Senado Federal, por exemplo, um fato que as testemunhas todas estão vivas, ou seja, toda a sociedade brasileira que participou dos protestos, que foi às ruas, sem falar nos parlamentares e tudo mais, foi um pouco demais, né? Você consegue explicar o que deu na cabeça do presidente do Senado, José Sarney, para ter uma atitude dessa, assim, tira o impeachment. Mas nada, um senso enorme de impunidade, né? E fora do tempo, fora de época, fora de local, de um mau gosto extremo. E o que
até me causa espécie na realidade, é que na falta de melhor posição para colocar a culpa em alguém, ele se deu ao luxo de colocar a culpa nos historiadores. Foram os historiadores que construíram essa história. Uma coisa absurda, completamente absurda. Isso é importante, porque muitas vezes a população brasileira, principalmente não sabe a prepotência do José Sarney no Maranhão. O que ele fez hoje, ele fez em escala muito maior. Esteve no Maranhão desde 1965, quando ele venceu as eleições para o governo do Estado, e mais meio século que a família domina aquilo como uma verdadeira capitania. E mata as pessoas, faz o que quer, rouba o erário, já tem acusações gravíssimas. Ele censura o Jornal do Estado de São Paulo há mais de 2 anos, que estava revelando operação da Polícia Federal de desvio de recursos, em suma. Portanto, é um dos piores representantes. Ele pode dizer que é uma coisa menor, é um acidente, inclusive nem devia ter ocorrido, é o que ele disse, o impeachment. Ele está falando dele próprio, por quê? Porque o Fernando Collor o sucedeu em 1990, em março, quando assumiu a presidência da República. E a situação que estava no Brasil na época era uma situação muito grave. A maior inflação da história brasileira foi na presidência de Sarney. Ele deixou o mês de março de 1990 com uma inflação de 80%. E, ao mês, o mais jovem pode imaginar que 80% são de vários anos, ou de um ano. 84. 84, eu não quis, você foi precisa. 4% hoje a inflação, imagina a inflação de um ano. Então ele está, ao apagar o impeachment, ele também está querendo apagar a sua própria história. Então isso é muito grave. É interessante, você não tinha pensado nesse aspecto. E também era, digamos, um período em que ele estava sem, uns raros períodos em que ele estava sem mandato no governo federal. Ele tinha saído da presidência, ainda não tinha tido eleição, tinha assumido ainda. O interregno, exatamente, que saído da presidência, ele não participava de nenhum daqueles fatos. Um homem que sempre esteve no poder. O fato que 92 é um ano em que Sarney não era ator, né? Não, era porque no final de 1990 ele é eleito senador pelo Amapá. E ele é eleito senador pelo Amapá em 90, com um mês de se proteger. Não é o ano que ele saiu? Não, ele saiu em 90, em março, mas eleito no final do ano. Porque ele teve eleições em 90 no Amapá, porque o Amapá foi um estado criado na Constituição de 1988 e não tinha senadores, né? E não tinha representantes, assim como outros 2 estados, Roraima e Rondônia. Então ele acabou sendo eleito senador no final do ano, e para inclusive se garantir contra eventuais processos, porque houve uma CPI da corrupção em 1988 com acusações gravíssimas à gestão dele, ainda quando ele era presidente da República. Então era um meio de se proteger. Daí que ele inventou um domicílio fictício no Amapá, tendo em vista que ele nunca morou em Macapá, e foi eleito senador por lá. E até hoje é senador pelo Amapá, apesar de não ter vinculação nenhuma com aquele estado. A gente votou pelo impeachment. Ele votou pelo impeachment, e a sua filha, Rosana Sarney, era deputada federal e foi chamada à época de musa do impeachment. É bom, porque ela fazia as contas ela fazia as contas lá na Câmara, perfeito. Para aceitação do para conseguir, porque o processo primeiro foi aprovado na Câmara em setembro e em dezembro no Senado. Eu vivi intensamente os últimos 50 anos da República como testemunha e como protagonista da história do Brasil. Ele não tem, porque a gente olha um pouquinho para o Sarney e ele é sempre uma pessoa muito cordial, né, muito delicada, muito gentil, um literato, um escritor, alguém da Academia Brasileira. Ele parece esse homem cordial, que virou uma figura... esse falso homem cordial brasileiro, esse mito do homem cordial brasileiro, ele de certa forma encarna, né? Quer dizer, tem um comportamento que não combina direito com as atitudes, né? E com o jeito que ele tem, não é? Se a gente pode dizer que ele é meio que a encarnação dessa ambiguidade do homem cordial? E o que me preocupa profundamente é o jeito de fazer política, né? E parece encarnar, ou pelo menos dá a ideia, né, de que encarna a forma de ser o político brasileiro. E não encarna. É isso que precisa ficar claro. Nós estamos vivendo um momento, eu acredito, estamos vivendo um momento há já alguns anos, não é este momento aqui. Há alguns anos nós vivemos um momento de transformação. Isso vem desde a década de 80, desde o final do governo dele, de transformação da política, uma nova forma de fazer política. Isso vem desde, vamos dizer assim, a partir de 94, 95, uma nova forma de fazer política e uma reconstrução do Brasil, né? E, na realidade, ele vem trazendo com esta forma, inclusive esse gesto de apagar a história na cara de todo mundo, ele vem trazendo a velha forma de fazer política. É a política que
passa por cima de tudo e de todos como um trator. Então, isto é que é profundamente preocupante. Quer dizer, este homem está fora de lugar. E ele precisa entender que é ele que está fora de lugar. E não o restante. E a fala dele, essa maneira de ser, os historiadores é que fizeram isso, quer dizer, houve um erro e assim por isso, mas não sou eu que estou errado, né? Não fui eu que mandei apagar. Então, isto dá a impressão para a população, ou quer dar a impressão para a população, que ele é que está correto com a sua velha forma de fazer política. Mas ele será quer dizer, que é tão nova assim a política? Porque o que a gente vê, se você olhar aqui o PMDB no governo Dilma, parece tão parecido com todas as outras alianças. Agora veja PMDB, que é o partido que claro. Agora veja, Mônica, o seguinte, esse episódio do impeachment que eles estão querendo reescrever não é agora, em 2011. Em 2007, quando o senador Fernando Collor foi eleito em 2006, ele tomou posse em março. Em março de 2007, ele faz um discurso no Senado, foi à tribuna pela primeira vez. E fez um discurso fazendo duras acusações sobre impeachment, dizendo que foi uma conspiração contra ele e dizendo que aquilo foi uma grande armação. Naquele dia eu assisti pela TV Senado a sessão, nenhum senador de nenhum partido político fez qualquer observação contrária, pelo contrário, eles, todos que pediram a palavra, fizeram largas homenagens a ele. Na semana seguinte, o senador que não estava presente, Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, que não estava presente, foi à tribuna e fez um duro discurso sobre a questão do impeachment, reconstruiu a história e mostrou que o que tinha ocorrido na semana anterior não era verdade histórica. E o senador Fernando Collor estava sentado na primeira fila. Ele pediu a palavra e foi de uma deselegância absoluta em relação ao senador Pedro Simão. Fez uma fela. Digno, muito digno representante da política dos algozes. E ele falou, você deve engolir as palavras, usou uma expressão quase de baixo calão tal. E o curioso é que todo mundo silenciou. O único senador que se pronunciou e colocou a questão histórica. E o Collor começou a espalhar, e a partir de então, que é o impeachment, e os mais jovens não sabem a história do impeachment. Imagina que era um presidente que queria governar, um presidente jovem que queria reformar o Brasil e que acabou sendo derrubado por uma conspiração de partidos. E não que era um presidente corrupto, que tinha um grande esquema de corrupção montado pelo Paulo José e que cai pela corrupção, com provas de corrupção que o Supremo não apreciou, porque o Supremo Tribunal Federal no Brasil é o pior dos poderes brasileiros, o poder judiciário. Todos têm defeito, o legislativo tem defeito, mas é transparente. O executivo tem defeitos, é transparente. O judiciário é o pior dos três poderes da República. E o inocentou, e ele usa até hoje, o ex-presidente Collor, hoje senador, dizendo, olha, eu fui derrubado numa conspiração que o Supremo me inocentou. Ou seja, quase que como se fizesse então uma conspiração lá nos gabinetes para modificar a versão. Políticos, né? Então, voltamos ao nosso... Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Somos dos algozes. Houve aquilo, tudo que a gente assistiu na época não é bem aquilo. Como se fosse uma mentira. Mas tem muita diferença de quando o presidente Lula sai do governo e começa a dizer também que o mensalão não existiu e foi tudo uma conspiração. Também não é uma tentativa de um processo semelhante que envolve CPI, envolve escândalo, envolve denúncia da própria base, dizer não houve mensalão, isso foi uma invenção da mídia, é uma conspiração? É uma coisa muito complexa essa. Eu me senti muito mal com essas observações do presidente Lula. Me senti muito mal. Como pessoa, como ser humano, como brasileira, vamos dizer assim. Mas a indignação, os tempos do presidente Collor, acho que foi o momento que eu mais tive vergonha da política. Que eu me senti assim, a pior das criaturas de viver num meio como esse. Foi uma coisa avassaladora para quem acompanhou a política e para quem viveu, inclusive os tempos de não poder exercer o direito político, a duras penas ganhar o direito de exercer, por sua própria luta, de exercer a política. E de repente você vê uma pessoa como essa exercer o poder dessa forma, quer dizer, aquilo deu nisso, né? Da forma como aconteceu, o primeiro presidente eleito diretamente, você caiu numa esparrela dessa e um homem... É verdade, mas de certa forma também a gente percebe que as tentativas de recontar o fato, e é uma versão que é como se fosse, vamos ver o que vai pegar, o que pegou afinal de contas, o mensalão e toda a investigação que corre na Polícia
Federal, que veio com novas provas, ou a versão do presidente Lula e todo o seu carisma? Não, isso aqui não aconteceu. Mas está no Supremo, e vejo como o Supremo é ótimo. Se passar, nós estamos em maio, se passar, chegar até agosto, parte dos crimes estão prescritos. Ou seja, nós somos cerca de 3 meses da prescrição de crimes graves, crimes que afetam a ética republicana. Nós assistimos a CPI, passou pela televisão ao vivo em 2005, vimos depoimentos, vimos o Duda Mendonça dizer que recebeu dinheiro da campanha em 2002 no exterior, algo que violava claramente as regras eleitorais, que poderia gerar inclusive até um processo de impeachment. E o presidente disse que quando sair da presidência ia investigar o mensalão e revelar que aquela foi um golpe. Até hoje nós estamos aguardando. Então há essa disputa pelo passado. No caso do ex-presidente Sarney, é importante ressaltar que ele nem chama José Sarney. É bom lembrar que o nome verdadeiro é José Ribamar da Costa, Então, a coisa tão grave, a filha dele, Rosiana Sarney, ela é funcionária do Senado, ela entrou, nunca trabalhou no Senado, ela entrou em janeiro de 2005, de 1985, no chamado Trem Dala, o presidente do Senado chamava Moacir Dala, a piada foi Trem Dala, com milhares de funcionários, porque se todos comparecessem, inclusive, Trem da Alegria, se todos os funcionários não cabe. Eu gostaria até conhecer esses historiadores particularmente, porque acho que seria bom a gente poder ter contato para saber como é, porque a culpa no fim é dos historiadores. Você acha, e você lembrou, que algo no Senado é feito sem autorização do presidente do Senado, que controla tudo aquilo? Então, colocando, isso não é novo. Vale lembrar que o escândalo do painel, vamos votar, que levou à cassação, inclusive, o escândalo do painel do Senado do Luiz Estevão, também a culpa era da funcionária, não foi do Antônio Carlos Magalhães, ou do então Arruda, o senador Arruda, que tinha pressionado e obtido a lista. Sempre é o funcionário que paga a conta, que é o elo mais fraco, e nunca são os responsáveis, que no caso, aí no nosso assunto de hoje, é o triste senador José Sarney. Agora é curioso como certos eventos chamam personagens que ficam ali no ar, ficam cercando, porque hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, também foi ao Congresso para falar sobre o livro de português, Por uma Vida Melhor, que tanta controvérsia deu, e também se saiu com uma declaração que deixou todo mundo estupefato. Não sei se vocês chegaram a ver, disse ele, que há uma grande diferença entre Hitler e Stalin, porque ambos eliminavam inclementemente os seus inimigos. Mas o Stalin pelo menos lia antes os livros dos autores que ele condenava. E agora, neste momento, nós estamos fazendo pior do que o Stalin, nós estamos condenando um livro sem sequer ter lido, ou seja, estamos sendo fascistas, isso é uma grande inversão. Por que, afinal, invocar personagens da história como esse por causa de um livro de português? Boa pergunta para historiadores, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Entre aspas, discute história hoje por causa do presidente Sarney, que quase tira o impeachment do túnel do tempo do Senado. Mas o Congresso ouviu também hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, cometeu uma pérola histórica e tanto, porque ao criticar os que falavam mal do livro de português Por uma Vida Melhor, sem ter lido, ele fez uma comparação esdrúxula, disse que o Hitler e o Stalin eliminavam os seus inimigos, sendo que o Stalin era melhor, porque pelo menos ele lia antes os livros dos inimigos, porque nós estamos sendo fascistas de criticar. Então, de onde vem isso? Quer dizer, foi uma espécie de ato falho, de inspiração, porque ele estava no ambiente do Congresso, onde justamente se lembrava já do sistema comunista, querendo apagar a história. Talvez, eu prefiro crer que seja isso. Porque é um absurdo tão grande, quer dizer, nem num ato falho a gente pode cometer uma coisa dessa, porque eu posso ter um ato falho, ele pode ter um ato falho, você pode ter um ato falho, qualquer um de nós em qualquer momento está sujeito a, mas só se você realmente tiver alguma coisa em que você creia, porque o ato falho só sai no meio de alguma coisa que você acredita, né? Então o ministro vai ter que repensar um pouco as coisas que ele efetivamente anda pensando, ele está dizendo, é um absurdo, precisa ser violentamente repreendido, ministro. Não se pode falar isso, não se pode pensar isso, expressar no tempo, no espaço, usar inclusive a sua função, que é uma função importantíssima, meu Deus, nada mais, nada menos que ministro, não tem cabimento, não tem sentido. Especialmente para os mais
mais jovens que ficam ouvindo, que muitas vezes imagina o seguinte, eu vou falar em Hitler, Stalin, o que isso significa? Nós estamos falando do Stalin e de milhões de mortos. Nós estamos falando da colonização forçada entre 29 e 33. 23 milhões de mortos. Nós estamos falando de alguém que matou todo o Comitê Central do seu próprio partido, que fez barbaridades com vários povos, deslocamentos, tal. Isso é chamada banalidade do mal. E a Hannah Arendt, nessa hora, né, que ela discute a questão do totalitarismo, ela fala assim, Deus do céu, como é possível um ministro da educação no Brasil dizer uma coisa dessa? Quer dizer, é uma comparação absolutamente infeliz. Você está falando com dois genocidas, né, que são exemplos do que não deve ser, inclusive o século XX é o século das tragédias, as maiores tragédias para a humanidade. Então é um verdadeiro absurdo. Quer discutir ensino de história, se for o caso? Discuta. Tem problemas no ensino de história? Claro que tem. E até sobre ensino de português. De português. Mais deslocado ainda no uma coisa com a outra, mas mostra como que a história do Brasil, esse é um problema, ela é mal conhecida, né? Aliás, isso que eu queria perguntar. Sempre se diz, antes de encerrar, não quero deixar de fazer essa pergunta, porque fala-se o tempo todo, o brasileiro não tem memória, o Brasil não tem memória, não conhece sua história, e a gente sempre se refere a um passado que é meio nebuloso, que cada um acha que mais ou menos aconteceu isso e aquilo. E a própria gestão do MEC é frequentemente criticada por uma adoção de livros históricos, de história muito ideologizados, portanto, também que mais doutrinam do que dão luzes sobre o passado. Portanto, diante de que nós estamos? Da construção de uma história mais próxima de uma ideia madura, digamos, mais consolidada, mais pensada, refletida sobre o que vivemos e tivemos até aqui, ou sobre uma construção que é meio sobre a fumaça? E o que vocês acham? E será da nossa memória no final das contas, né? Em relação a isso, eu sou otimista. Porque eu acho que nós estamos num processo de transformação dos livros didáticos. Eu acho que a gente vê os livros didáticos ainda muito negativos e muito ruins. Aquele livro didático, de certa forma, que foi o livro didático que nós aprendemos, né? Muito ruim, a pior coisa que você poderia imaginar, ele desaprende, né? Você desaprende olhando o livro didático. Mas eu acho que vem sendo construído um processo de transformação da história. Ou seja, nós estamos, do ponto de vista dos historiadores, num processo de muitas mudanças, em que você questiona essa história que é só a história chapada, a história do vencedor, que só conta aquela história, só realmente quem conta a história, quem tem privilégio de contar a história é o vencedor. E isso vem sendo questionado de forma muito dura pelos historiadores. Eu acho que há um problema que entre nós não conseguimos resolver no Brasil, em vários países, não é só aqui, que é a ligação entre a pesquisa acadêmica, essa pesquisa de ponta, e o livro didático. Claro que o livro didático demora muito, né? Ele tem que trabalhar com outra pedagogia, etc. Mas há uma enorme dificuldade. E muitas vezes nós mudamos muito o ensino de história e nem sempre mudamos para melhor. Há um excesso de mudança. Então, muitas vezes existe do professor em sala de aula algo que é muito difícil, especialmente na escola pública, dele ministrar uma série de cortes, de deixar de lado a questão cronológica, discutir eixos temáticos. Isso é muito difícil para o professor, que muitas vezes tem dificuldade, e também para o aluno. Então, o que fica uma confusão, usando uma velha imagem dos anos 60 do Sérgio Porto, o verdadeiro samba do Crioulo Doido, vira uma enorme confusão, ninguém sabe. Então, Anchieta casou com a Leopoldina, daí chegou o Cabral proclamou a República, em suma, vira uma grande confusão. Eu acho que a gente precisa pôr um pouco de ordem. E a confusão é tão grande que chega, por incrível que pareça, até o ministro da Educação. É verdade. Por isso que o meu livro de história predileto do Brasil é um livro que se chama A História do Brasil pelo Método Confuso. Porque até agora eu não consegui descobrir um outro. Mas, de qualquer forma, podemos mandar um desses bons lá para o Senado. Quem sabe? Obrigada. Antônio, muito obrigada, Maria Aparecida, por essa conversa aqui no Entre Aspas. Obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui, internauta, que participa do blog. A gente volta quinta-feira. Até lá.